Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por
que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. A paz do Senhor a todos, irmãos. Está começando mais um programa do Departamento de Cavalheiros da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, onde a nossa sede está situada na Avenida Farrapos, número 312, em Porto Alegre. Temos como pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieiras, e diretor de comunicação, o evangelista Rodinaldo. Nosso superintendente do Departamento de Cavalheiro, pastor Wilson Resplantes. E eu sou o vosso irmão, Celso Cavalheiro, sirvo a Deus ali na cidade de Viamão. A nossa sede ali se encontra na Avenida Liberdade 884. Temos como pastor na área de Viamão, o pastor Antônio Cristiano Brizola. E temos ali no entorno leste o nosso presbítero Antônio Carlos, que se encontra mais uma vez conosco aqui nesta manhã. Paz do Senhor, presbítero Antônio. Paz do Senhor, é um grande prazer mais uma vez a gente estar com os irmãos e sentimos já a presença de Deus nesta manhã, algo muito bom nesta manhã, né, irmão? E eu creio que o Espírito de Deus, ele vai falar com a gente nesta manhã. Aleluias. Temos aqui na técnica a nossa irmã Valquíria. Agora são 7h07. Nós estaremos orando para que Deus venha agir nesta manhã, venha falar conosco, falar com a igreja do Senhor mais uma vez, esse dia abençoado que Deus tem nos concedido. Oramos então, presbítero Antônio. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa tomar conta deste lugar, tomar conta de todos os ouvintes que estão conectados, Senhor, a esta rádio, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, Senhor, para não pecar contra Ti, Senhor. Deus, abençoai, Senhor, em nome de Jesus, todo o Teu povo, os trabalhadores, Senhor. As áreas, em nome de Jesus, os ouvintes que estão em casa, que eles possam receber, Senhor, a vitória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluias.
Esse programa tem a finalidade de trazer notícias do departamento e, graças a Deus, notícias essas alvissareiras. Graças a Deus, estamos ali envolvidos com a obra do Senhor e temos tido, pela misericórdia de Deus, imbuídos nesse trabalho, envolvidos em todo esse trabalho que a igreja tem aberto. Ali estão os cavalheiros colaborando, participando. Temos tido com quase todos os finais de semana, em alguma região, em alguma comunidade ali da cidade de Viamão, um trabalho de evangelismo. E lá estão os cavalheiros. Glória a Deus. Lá estão os cavalheiros ajudando, montando, orando, enfim, envolvidos. E é quase todo esse final de semana. Agora, por exemplo, esse final de semana que passou, não tivemos, ia ter inclusive, mas como culminou com as eleições, então não deu para fazer um trabalho na rua, ficaria meio complicado. E nas praças, enfim, e a praça que estava designada é um lugar que normalmente nas campanhas políticas fica tomado por muitos partidos, enfim. Então achamos por bem não fazer esse trabalho. E agora, o próximo final de semana, temos o Vale da Oração com as crianças. Então, aí no outro, sim, que me parece que é 18, e aí teremos um trabalho na Vila Augusta, né? Campo da 14, na Vila Sicília. Na Sicília. Bênção de Deus. E ali estará mais uma vez os departamentos reunidos, a Igreja do Senhor, viva, trabalhando. E tem sido uma bênção, não é mesmo, presbítero Antônio? Será a primeira vez, né? Ali o culto de evangelização ali no campo da Sicília, na Vila Augusta. E será a primeira vez, porque ali é um lugar de estratégia também, um lugar muito bom, onde muitas almas estão ali sofrendo, né, no álcool, na droga, e elas precisam ouvir a palavra de Deus. Então Deus abriu essa porta, Diácono Celso, e eu creio que a glória de Deus vai cair sobre aquele lugar. Coisa que eu tenho notado bastante, como Deus tem abençoado os cultos de evangelização. E Deus dá oportunidade para a gente observar os irmãos trabalhando, e a gente vê alguns irmãos, né, envolvidos na obra, o Diácono Celso. E eu estava observando ali na evangelização no campo, o Diácono Celso, um rapaz que vinha vindo, e esse rapaz vinha vindo assim, e uma irmã abordou ele de uma maneira tão carinhosamente, tão tremendo. Eu achei lindo daquela maneira, que a esposa do pastor Sérgio Cortez chegou e trouxe uma palavra para ele, e ele vinha vindo de um jeito, mas quando ouviu a palavra ele mudou, imediatamente ficou quietinho, ouviu a palavra de Deus, e depois eu fiquei observando que ele foi em casa, mas tornou de novo, Diácono Celso. Então é a presença de Deus. É somente indo para sentir realmente como as pessoas estão precisando de ouvir uma palavra diferente, uma palavra que venha do coração de Deus. Glória a E aí Deus. as coisas acontecem. Os demônios caem por terra, as pessoas recebem uma paz, uma alegria. A palavra entra no coração e ela começa a fazer aquilo para que foi designada, né? A palavra de Deus é poder. E nessas horas que a gente vê, nós sabemos, mas nós não podemos ficar com ela presa, né? Nós não podemos ficar com ela trancada. E graças a Deus, eu digo seguidamente, que nós temos ido. O pastor teve essa visão de nós sairmos das quatro paredes. Então, quase todos os finais de semana a igreja está envolvida, fazendo esse trabalho. E há uma alegria. É dispendioso, é cansativo, sem sombra de dúvida. Passamos algumas horas ali num sacrifício, mas é tão bom, fazer a obra. Isso que é fazer a obra, ir. E tem me chamado a atenção também uma coisa, ainda que muitos, porque fica longe da nossa congregação, nós não fizemos ao redor ali, exceto quando é na praça ali da Avenida Liberdade. Mas quando é em outros bairros, fica mais distante da sede. Ainda que nós não vejamos, que a gente não veja aqueles que foram evangelizados,
Mas Deus envia outros. Deus envia quase todos os cultos. Ou melhor, todos os cultos tem gente, tem visitante, pessoas que pela primeira vez e foram tocadas. Sábado mesmo eu vi um rapaz, e aí eu desci, foi feito o convite, e eu desci, fui lá abraçá-lo, orar com ele, e conversei um pouquinho com ele. E eu perguntei quem havia, e ele era bem distante dali que ele morava. E eu perguntei quem havia convidado. E ele disse assim, ninguém, eu senti de vir. E eu digo, tu saiu direcionado para vir aqui? Ele disse, eu saí e ia numa igreja, mas vim para aqui. Então, é um agir de Deus. O que eu quero dizer com isso? A igreja, ela está clamando, porque ali nesses lugares, não são aqueles lugares nas nossas orações, em nossas orações, na igreja, em casa, a gente clama pelas almas, a gente apresenta ao Senhor. E Deus, ele tem nos alegrado, é sinal que ele está ouvindo. Glória a Deus. E uma coisa, Diácono Celso, que às vezes eles não vão à igreja, mas a igreja está indo até eles. Então a gente vê que isso é algo de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz, ide pregar o evangelho. Então a gente está fazendo o ID do Senhor. E a gente vendo que quase todos os domingos tem trabalhos em Viamão. Então ali o departamento de Cavalheiro está sempre envolvido. Num culto de juventude, com o culto da União Feminina, a gente está sempre unido fazendo esta obra. E ali com a evangelização, é coisa tremenda. A gente vê almas que estão sendo ceifadas nas vilas, né? Almas que estão morrendo, casas que estão sendo invadidas, tem mãe em desespero, homem em desespero ali, que querem ouvir a palavra de Deus. Eles não têm força para ir até a igreja, mas a igreja está fazendo o papel dela, sim, de ir até eles. Então nós agradecemos a Deus. Há 2 semanas atrás foi aquele trabalho feito ali como é que era o nome daquela? A Vila Augusta. Vila Augusta. É isso. E ali nós já era umas 10 e pouco da manhã, e aí uma irmã, a irmã Grace ali da sua congregação, ela disse, irmão, vamos até ali, eu conheço o dono daquele bar ali, vamos até ali orar por ele. Mataram a esposa dele agora há poucos dias. Exatamente. E aí eu digo, então vamos. E aí atravessei a rua e cheguei lá. E ela, como era conhecida dele, começou a conversar, e ela me apresentou, ela disse assim, o irmão pode orar por ti? E ali eu comecei a falar alguma coisa para aquele homem. E aquilo que estava no meu coração, falei para aquele homem. E eu olhei para o lado e tinha um senhor tomando bebida alcoólica, uma cerveja, sei lá o que ele estava tomando. Mas eu fiquei falando com o dono do bar ali. E aí, no fim, eu digo, ela queria que eu orasse por ele, e eu comecei a orar. E aí se levantou aquele homem que estava bebendo. E ele veio, e logo eu pensei, Senhor, e já comecei a clamar ao Senhor, de que se for um demônio que caia por terra, que não venha atrapalhar, impedir. Mas não era, ele tinha sido tocado. Ele disse assim, Senhor, me desculpe, eu estou bebendo, mas eu ouvi o Senhor orando lá no microfone. E eu fiz um comentário aqui, é verdade tudo que esse homem está falando, e eu nem lembrava mais o que eu tinha falado. Mas ele tinha ouvido a minha voz, e quando entrei ali, ele reconheceu. E aí ele pediu que eu orasse por ele também. E ele não sabia o que fazer. Entrou uma alegria no coração daquele homem, ainda que ele estava bebendo, e ele beijava minhas mãos. Ele sentia até constrangido com aquilo ali, mas é uma forma, eles se desmancham. Tinha uma outra senhora que estava com essa irmã, e ali Deus me deu algo para falar para ela, e ela ficou tão alegre, ela derramava as lágrimas, e como eles são do mundo, ela disse assim, eu quero lhe dar um abraço, e me abraçou ali no meio da rua, me beijou, e chorava. Então, como as pessoas estão necessitadas. E eu pedi para ela, até eu disse para ela, a senhora vá até a congregação ali o presbítero Antônio, vá com a irmã Grace até lá, elas são amigas, nem sei se não são parentes, e
E é algo tremendo, é só a igreja saindo realmente para a rua que ela vai se deparar com muitas necessidades. Esse é o verdadeiro evangelho, né, Diácono Celso? O verdadeiro evangelho. Realmente ir lá, orar com eles, sentir, levar a palavra. Pessoas que estão escravizadas, muitos não saem de dentro de casa, mas eles ouvem. E uns não resistem, eles têm que vir até o lugar onde está sendo proclamada a palavra de Deus, anunciada, né? Glória a Deus. E tem sido uma bênção, graças a Deus, temos tido experiências maravilhosas e creio que não vai parar. O pastor sempre está perguntando, os irmãos querem que pare? É lógico que ninguém quer que pare, a menos o inimigo das nossas almas, mas esse não tem poder. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então não adianta o inimigo se levantar, ele vai se levantar, como tem se levantado, mas ele levanta e cai por terra, porque ali tem uma igreja unida, orando, combatendo, graças a Deus, em todos esses lugares. Claro que há a oposição, o inimigo sempre tenta, mas Deus tem dado graças. E o Senhor, esse que perdeu a esposa, ele cedeu a luz para nós ali, né, Celso? Cedeu, exatamente. Chegamos cedo pela manhã, eu, o senhor, mais o irmão, depois chegou a juventude. Isso é coisa tremenda de Deus. Isso aí foi uma grande estratégia, né? Deus, é o agir de Deus, né? É o agir de Deus, ele envia a mão, e o pastor Brizola é uma benção de Deus, e ele está sempre incentivando, irmão, vamos fazer no campo lá da Augusta, no campo do Jari, e é o meio da gente chegar. O próprio Jesus, ele pregava no campo, pregava, né, em cima de um barco, saía para o campo, saía para o mato, para as montanhas, para levar o evangelho, irmão. Então a gente tem que ter a estratégia hoje. Se eles não vão na nossa congregação, vamos para a rua levar o evangelho do Senhor, porque às vezes tem pessoas dentro, irmãos, que o diabo segura elas. O diabo segura as pernas, segura a mente delas, e elas não saiam de dentro de um quarto, de dentro de uma casa. E a gente indo evangelizar, aquele dia nós fomos evangelizar, né? A irmã, a esposa do Sérgio Cortez, junto com a gente batia nas casas, entregava a palavra de Deus. Pessoas que estavam lavando, varrendo, elas paravam, Celso, e ouviam a palavra de Deus. Aí uma senhora estava varrendo e disse assim: irmã, eu não vou poder ir lá embaixo, mas eu estou escutando daqui a palavra de Deus. Então isto é uma grande estratégia em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus tem nos dado uma equipe, né? Os jovens, a União Feminina, a Juventude, a União Feminina, o Departamento de Cavalheiros, até mesmo as crianças ali estão envolvidas. É coisa maravilhosa, sabe? Tudo isso nos dá, no final da tarde a gente está muitas vezes cansado, passamos o inverno, fazendo durante o inverno, muitas vezes até uma garoa. Agora vem esses dias primaveril, mas logo virão os dias mais quentes. Mas nós estamos aí. Glória não a Deus. É o frio, não é a chuva, nem o calor que vai nos espantar. Não, nós estamos aí, nós somos, como era nos ensinado no exército, o soldado é superior ao tempo, e o crente também é superior ao tempo. Aleluia. Ou seja, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos olhar para o tempo, olhar para as circunstâncias, que o lugar é distante, o lugar é perigoso, o lugar, se está chovendo, se está frio, se está quente, nós não podemos olhar. Nós temos que olhar para as almas, olhar que ali existem almas que estão muitas vezes perecendo, partindo sem salvação, sem ouvir a palavra de Deus. E é importante também, Celso, mesmo que a gente, por exemplo, não tenha um campo marcado para a gente evangelizar, mas a gente pode sair com a congregação, sair com alguns irmãos, departamento de cavaleiro, departamento da União Feminina, Juventude, se saírem pela manhã, parar numa praça, fazer um culto relâmpago ligeiro, com certeza muitas almas vão chegar ali, Celso. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão morrendo, irmão. E às vezes nós ficamos, né, Diácono Celso, dentro de casa, passamos uma manhã, passamos um domingo todo parado, tomando um chimarrão, e Deus nos chamou para fazer algo diferente. Deus nos chamou para levar a palavra de Deus, Diácono Celso. Se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe seu chimarrão de lado, deixe seus afazeres, negue-se a si. Exatamente. Esse negar-se a si é muito profundo. Muitas vezes as pessoas olham por um ângulo, negar-se a si mesmo
tu renunciar. Muitas vezes tu olha para tua casa, bem que tu gostaria de ficar em casa, descansando, negue a si mesmo. Tem almas, Deus não nos chamou para ficarmos cuidando de nós mesmos, apacentando de nós mesmos. Também não podemos ficar na igreja simplesmente nos alimentando e não sairmos, não sair, né? Engordando. Não, nós temos que pegar e sair. Deus tem dado um tempo para nós aprender, para nós nos consagrarmos e depois sair. Não foi assim no passado? Ficai, pois então, na cidade de Jerusalém, até que do alto será revestido. E depois ide. Então há um tempo, aleluias, de nós nos prepararmos e há um tempo de nós irmos. E o tempo é este, de nós irmos atrás pelos valados, irmos pelas vielas, enfim, sair das quatro paredes, levar a palavra. E o senhor já notou, Diácono Celso, que as pessoas que vivem na presença de Deus fazendo este trabalho, eu noto isso, Celso, como essas pessoas são cuidadas por Deus, Diácono Celso. Deus saúde, elas são despertas, elas despertam de uma maneira assim, elas andam, saúde perfeita, mente tranquila, sempre alegre, sempre cheia de Deus. Glória a Deus por isso, comprometidos com a palavra de Deus. Se glória nós, a Deus. Foi falado agora esse dia, não lembro exatamente, mas tem sido falado, graças a Deus, que a nossa igreja nós temos ouvido muito a palavra de Deus, genuinamente, que o coração fala daquilo que está cheio, né? Se está cheio de ociosidade, as palavras vão ser palavras ociosas, vazias. Mas se nós ocupamos o nosso tempo com o nosso pensamento, a nossa mente, com as coisas de Deus, ouvindo, meditando, quando nós abrirmos a nossa boca, nós vamos ter coisas boas, porque o nosso coração vai estar cheio de coisas boas. Agora, se nós estamos com a mente vazia, pensando nas coisas terrenas, nas coisas materiais, e entre elas muitas coisas ruins, porque o sistema mundano é um sistema perverso, por que não dizer? É perverso, o sistema mundano é perverso, é terrível. E aí o nosso coração vai estar cheio de coisas terrenas, perversas. E aí o que nós temos para dizer? Absolutamente nada. Glória a Deus. Nós vamos falar a mesma língua deles, a mesma coisa, e isso não pode acontecer. Eles têm que receber algo diferente, alguma coisa que mude. Nós vimos, Diácono Celso, antes do culto de evangelização ali na Vila Augusta, no campo ali, o vereador chegou ali e disse assim: Antônio, nós precisamos da igreja aqui. Ele não é crente, a família dele era crente, pai faleceu, já avó faleceu, mas ele está ali. Mas ele diz assim: nós precisamos da igreja Aleluia. Aqui na Vila Augusta, porque os demônios estão tudo aqui nessa sede, estão aqui, tomaram conta desse campo. E realmente o campo tinha sido tomado pelo tráfico, né, irmãos? Coisa, né? O tráfico tomou conta daquele campo, tirou da mão da comunidade ali, mas em nome de Jesus ele pediu: leve a igreja ali, eu quero que vocês orem ali na igreja, para aqueles demônios sair. Então tá aí, irmão. Este é o caminho. É evangelizar, é entrar nos valados, como diz o Diácono Celso, é entrar nas vilas, é entrar nos bairros. Crente, a gente ser crente e viver dentro de uma igreja, irmão, direto, não é assim. A gente tem que ir nos valados, ir nas casas, bater nas portas, porque ali tem pessoas que estão em depressão, pessoas que não têm mais ânimo, perderam a coragem. Então a gente batendo na porta, dizendo: minha irmã, quero trazer uma palavra de Jesus. Com certeza aquela pessoa vai ser restaurada e abençoada por Deus, Diácono Celso. Aleluias. Eu falava há pouco, presbítero, sobre nós estarmos ocupados com as coisas de Deus. Lá na área de Viamão, nós temos andado de propósito em propósito. E agora nós estamos com uma campanha, um propósito intitulado conforme Apocalipse 2:4, capítulo 2, versículo 4. E fala em renovação, né? Aleluias. Glória a Deus. E que coisa tremenda. Então a gente se enche, se renova a cada dia.
Quem não precisa, né? Tá sempre se renovando, se reestruturando, se refazendo, se reerguendo. Nós somos falhos. Enfim, nós precisamos todos os dias nos arrepender, nos encher das coisas de Deus. E o departamento de cavaleiro, irmão, é isso. O departamento de cavaleiro está sempre ali junto, sempre unido ali para orar, levantar a tenda. Limpamos o banheiro, aquele dia limpamos o campo. Então o departamento de cavaleiro está sempre envolvido. Atuante, não está de braço cruzado, não. O departamento está indo assim, ó, ao poucos, devagarzinho, né? E Deus está vendo e contemplando. Então eu me alegro por isso, Diácono Celso, que também em Gravataí tem um irmão muito abençoado de Deus. Ele mostra uns vídeos dos trabalhos do departamento de cavaleiro. Que Deus abençoe o irmão ali, o líder de Gravataí, e possa abençoar as nossas vidas, né? O Diácono Celso ali cuidando da sede também, como um líder ali de cavaleiro, cuidando ali desse departamento. O departamento não parou, o departamento está lutando, o departamento está atuante, e nós estamos aí, irmão. Se o que tiver que chamar o departamento de cavaleiro, irmão, chamou, tá lá o departamento de cavaleiro, em nome de Jesus. Falando do departamento de cavaleiros, hoje pela manhã eu lembrava em casa, lembro seguidamente, e falamos ali, ainda eu disse para o presbítero, lembrando do nosso superintendente que está lá na Índia, glória a Deus, batalhando, um guerreiro. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Nós temos um exemplo maravilhoso no pastor Resplandes, esse homem que foi talhado, levantado por Deus, e não que não exista outro, existe tantos outros capazes, mas Deus levantou esse homem experimentado, capacitado, esforçado, companheiro. Glória a Deus. É Deus trabalhando. Eu não sei, eu não conhecia o pastor Resplandes antes, mas para mim ele é uma pessoa maravilhosa, um servo de Deus, um companheiro e um líder, e que Deus esteja com ele. E nós temos que ser como ele, né, irmão? Com certeza. Mostrar para todos os irmãos que estão chegando, que estão vindo, né, que a gente é um cavaleiro, que a gente está pronto para botar a mão no arado, trabalhar pela obra de Deus. E, presbítero, que Deus conserve sempre com força, com graça. Glória a Deus por isso. Capacitados, com coragem, porque não é fácil. Muitas vezes, fisicamente, o nosso corpo está, só Deus sabe. Trabalhar para Cristo, irmão, é ter vida, irmão. Com certeza. É ter vida, Deus renova. Deus renova. O senhor é testemunho que muitas vezes... Ontem o que ele disse? Presbítero, estou cansadíssimo. Eu digo, mas só no começar a falar aqui com o senhor eu já começo a me fortalecer. Glória a Deus. E foi verdade, era verdade. Eu estava com muita dor no corpo naquele momento que nós falávamos ontem, lá pelas 18 horas, mais ou menos, um pouco antes de irmos para o culto. E eu... me passou tudo aquilo ali, sabe? Tivemos ontem o culto da ceia, foi uma maravilha, uma bênção. Aliás, cada culto tem sido uma bênção, algo tremendo. E Deus renova nossas forças. Temos que ser forte, né, Diácono Celso? Forte. Ser forte. Ser forte. Glória Essa a Deus. palavra foi batida na consagração de sábado. E ontem o pastor, ao pregar, novamente citou muitas vezes ser forte. Forte. E isso não é só para os homens, não é só para o departamento de cavaleiro, é para toda a igreja. E graças a Deus a igreja tem sido forte, tem entendido. Ser forte, como Deus falou com Gideão, falou com Josué, falou com tantos homens, ser forte. A igreja do Senhor foi chamada para ser forte. Glória a Deus por Aleluia. isso. A gente se alegra, irmão, em ver os irmãos dispostos para a obra de Deus. E a mão ali, em nome de Jesus, graças a Deus, está de parabéns, porque o pastor é uma bênção de Deus, tem organizado, tem nos ajudado grandemente, né? Toda a equipe, evangelista Paraguaçu, evangelista Elias, né? Todos os obreiros dali de Viamão têm sido bênção de Deus. Aleluia. Eu, sou um supervisor, irmão, mas
Eu sou um servo, irmão, sou um servo. Aleluia. Às vezes, se faltar cavaleiro, lá vou eu. Se tiver que entrar num buraco, vamos entrar. Se tiver que levantar a parede, vamos levantar. E isso nos traz alegria para nós, irmão. Porque se a gente ficar de braço cruzado, irmão, vem depressão, vem problema, não. Agora, se você estiver envolvido na obra de Deus, você está bem. Você está bem, a mente bem, está forte, está com ânimo, coragem. Aleluia, Deus. Aleluia. Vou ler aqui alguns irmãos que estão videologados conosco. Ezequiel Ismael, paz, oração e união, ligado. Angola. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Alberto Ventura, paz, oração e união. Deus abençoe Glória este a Deus. departamento em nome de Jesus. Amém. Elza, a irmã Elza Ciota, paz, oração e união, Viamão. Israel Gomes, lá de Parambu, no Ceará, paz, oração e união, área Ceará, leste do Piauí. Aleluias, que maravilha. A irmã Jovita Vaz, paz, oração e união. Peço oração por nós, pela Elaine e por ela, e estaremos orando com certeza. O nosso pastor, nosso evangelista Elias Machado, paz, Glória a oração, Deus. paz do Senhor Jesus. Evangelista Elias e irmã Isabel, diaconisa Isabel, na escuta. Deus abençoe esta programação. Israel Gomes, um abraço, meus irmãos. Aleluias, lá de Parambu. O nosso pastor, olha o que ele diz aqui. Eu não sei se foi, acho que foi no momento que ele escreveu isso aqui, nós estávamos falando, mas nós não estávamos visualizando o que ele tinha escrito aqui. O pastor Brizola, glória a Deus pela vida dos guerreiros do Departamento de Cavalheiros. Deus nos chamou para sermos fortes. Aleluias. Bendito Eu creio seja que foi Deus. no momento ali, mas nós não tínhamos visualizado. Não sei se ele falou primeiro ou nós falamos primeiro aqui. Mas realmente temos que ser fortes. Aleluias. Para isso. Diácono Celso, o senhor já notou que a gente vê uma alegria no nosso pastor Uma alegria. em nos ensinar. E né? nos ensinar. E ele fica alegre quando a gente está ali ouvindo e se dedicando, né, para as coisas de Deus. E o senhor sabe que está voltando o Citadel. Então, Glória a Deus. Que maravilha, que bênção. Eu lembro daquelas aulas ministradas por ele, meu Deus do céu. Não dava vontade de... Quando terminava, a gente pensava assim, pô, mas estava tão bom. Realmente, não que a escola bíblica não seja boa, não que os outros momentos da igreja não sejam bons. São, maravilha. Mas o Citadel, a gente voltava, se debruçava, verdadeiramente se debruçava ali naquelas lições, e é algo tremendo, né? A gente louva a Deus também, irmão, pela vida de todas as irmãs de Viamão. Com certeza. Irmã Jacira, irmã Isabel, as irmãs das congregações. É o corpo, né? Das crianças ali que cuidam, as crianças, as professoras. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, a obra em Viamão, irmão, Deus está no controle, Deus está ali abençoando grandemente. E esse corpo tem que estar bem ajustado, né? Em nome de Jesus. Um carinho, um amor genuíno, verdadeiro. E agora, por exemplo, nós tivemos, infelizmente, o nosso diácono Roberto Miller. Amém. A menina dele, a Cauane, precisou passar por uma cirurgia extremamente delicada no cérebro. Já é a segunda vez. Mas Deus deu vitória. Foi realizada ontem, às 7h30 da manhã, a cirurgia, e correu tudo bem. Ainda não hoje soube como que ela está, mas eu creio que a mão de Deus está ali, porque a igreja orou, clamou, a igreja sentiu as dores daquele casal, daqueles pais, até mesmo da menina. Eu orava antes, Senhor, tira o medo, porque há um medo antes. Ela sabia que ela ia passar por uma cirurgia, os pais, então, sabendo que ia passar por uma cirurgia delicada, eu orei pela vida dos médicos. Eu digo, Deus, dê tranquilidade. Muitas vezes a gente ora somente pelo paciente, pelos familiares, e esquece de orar, mas o Espírito Santo de Deus me levou a orar por aqueles médicos, não só por ontem, pela ocasião, pelo episódio de ontem, mas nós devemos orar sempre para que Deus dê graça para que aqueles homens tenham tranquilidade, tenham paz, tenham segurança, não tenha nenhum temor, nenhum medo, que eles não sejam envolvidos pelas emoções,
porque afinal é um ser humano ali que eles vão abrir, vão fazer uma cirurgia, uma incisão, enfim. Os instrumentistas, anestesista, que é algo extremamente delicado. Então a gente tem que orar muito. Glória a Deus. Todos. E a igreja estava... E é o papel da igreja, né? O papel da igreja, a igreja estava assim também nesse propósito de oração grandemente, né? E que essa família seja abençoada por Deus. Que Diácono Roberto Miro, grande homem de Deus, família abençoada, esforçado, né? Mas nós temos certeza, irmão, que a mão de Deus já está sobre essa família e já deu vitória para eles no nome de Jesus. Assim como muitos que talvez possam estar passando por algum momento delicado, saiba que a igreja tem orado, tem clamado, mesmo não sabendo do teu problema, nós colocamos diante de Deus. Todos aqueles que estão passando pelo vale, todos aqueles que estão enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, a igreja tem clamado, tem colocado na presença de Deus. Até mesmo aqueles que estão em outros países, Deus, assim como lá na Angola, Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está operando. Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele ouve o clamor. Pode ser um irmão lá na costa, na barranca de um rio, lá não sei aonde esteja com o joelho dobrado, com a mente voltada para o Senhor é suficientemente grande para agir. Nós vamos estar ouvindo um louvor nesse momento e as horas têm passado, são 7h40 e nós temos que falar alguma coisa com relação à palavra de Deus nesta manhã. Os aplausos e todos os bens vão ficar a fama, o dinheiro e tudo que tem. Os escolhidos subirão ao encontro do rei. Os noticiários mostram todo dia a situação. Tudo está se cumprindo, se prepare, ó irmão. Não fique apegado por nada neste mundo. Tudo isso é passageiro, teu lugar não é na terra. Como a igreja vai subir. Vou
Aleluias, glória a Deus. Vamos meditar com os irmãos numa palavra e eu me deparei aqui, eu dando uma olhada, e parece um paradoxo. Nós queremos falar no livro de 1 Samuel, aleluias, no capítulo 16 e alguns versículos. Mas antes disso, aqui fala de Samuel ungindo um rei. Mas, no mesmo tempo, parece um paradoxo. Lá no capítulo 9, aleluias, ali nos conta, do versículo 1 em diante, nos relata a história de um homem sendo ungido. E um pouquinho mais à frente, esse homem já sendo rejeitado. Que coisa tremenda. Rejeitado por quê? Por quê, né? Nós vamos ver agora. Os irmãos conhecem a história, aleluia. Mas nos diz assim a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluias. O nosso tempo é bastante curto, temos menos de 15 minutos, mas vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã com relação a essa palavra. Eu disse inicialmente que parecia um paradoxo. Iniciava com esse mesmo Samuel, aleluias, esse mesmo Samuel, ele foi levantado por Deus para ungir um rei, aleluias. E aqui, passando um pouco mais à frente, esse rei já está sendo rejeitado por Deus. O perigo de ser rejeitado, o porquê? Será que Deus chama para depois abater? Não, longe. Nós é que muitas vezes fugimos, saímos da direção de Deus. Deus nos chama para uma coisa e nós fugimos, e Deus tem que refazer a história. É verdade. E a gente vê, irmãos, que a oportunidade Deus nos dá, né? E Deus nos dá a oportunidade de nós levarmos, de termos esse compromisso, mas andar conforme, né, dá os passos certos. E Deus dá o tempo para a gente sempre andar assim. Mas quando a gente começa a errar, né, e não escutar mais o Senhor, pode acontecer uma grande tragédia. Ser rejeitado. Ser rejeitado. Que coisa tremenda, né? Você que nos escuta nesta manhã, Deus te chamou. Aleluias. Cuidado, o nosso tempo é curto, então vamos ter que adiantar. Cuidado para não ser rejeitado. Cuidado para não sair da direção, começar a fazer coisas segundo, posso dizer, a nossa cabeça, a tua cabeça, segundo o teu coração. Não, não é assim. Nós vemos que Saul, de repente, por que Saul caiu nessa aí? Porque ele fez algo que não era para fazer. Desobedeceu. E era algo muito grave. Não era para ele fazer. Quantas vezes nós estamos fazendo coisas que não é para nós fazer? Não obedecemos, achamos que somos superior porque estamos aqui nesse cargo, podemos tudo. Não, não é assim. Ele era o rei. Aliás, ele ia ser, ali realmente ia ser batido o martelo. Aleluia. E ele ia ser para sempre. Posso fazer o que eu quero, posso tomar as decisões que eu quero. Não, não é assim. Nós temos, aleluia, o Senhor. O Senhor cuida da gente. A gente tem que viver uma vida de obediência, irmão. Acho que uma das melhores coisas é viver uma vida de obediência. Ser obediente que nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, mudou a gente em todas as etapas, né, Celso? Com certeza. Em todas as coisas. O Espírito de Deus, ele não muda nenhuma nem duas, ele muda em todas. Se antes eu errava, eu não erro mais. Se antes eu não escutava, eu escuto hoje, porque Deus está na minha vida. Entrega teu caminho ao Senhor, a tua vida. Confia nele. Temos que confiar. Confiar é obedecer também. Se nós confiamos, nós obedecemos. Nós temos que entregar tudo. Não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso eu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E Samuel, um grande homem de Deus,
aconselhou ele. Samuel tinha uma admiração por Saul. Mas o Senhor disse: Samuel, até quando? Até quando tu terás dó, terás pena dele, se eu o rejeitei? Que a gente possa ouvir a palavra de Deus e não ser rejeitado, irmão. Escute ao Senhor. Você que está na sua casa, dê ouvido ao Senhor. Vem muitas e muitas propostas para nós, mas nem todas são de Deus. Então obedeça o Senhor. Faça o que o Senhor mande. Porque Saul aqui foi rejeitado porque muitas coisas ele não fez o que o Senhor mandou. Então isto é perigoso. Aleluia. E eu vejo uma coisa, Samuel, no lugar, na condição de profeta ali, ele que era o detentor da voz, ele era o homem que tinha a palavra de Deus ali, a ordem de Deus, ele era o emissário. E ele segurou. Era para ter feito, dá para entender que era para ele ter executado aquilo antes. Para Deus chegar a dizer: até quando terás? Ou seja, tu está demorando. Tu está demorando algo que já era para ter feito. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Deus já tinha rejeitado. Deus já tinha... E o profeta sabia. Mas ele estava certamente protelando. E as razões são muitas vezes. O porquê que não falamos, o porquê que ainda seguramos, e o tempo de Deus já é passado muitas vezes, e estamos nós ali segurando uma coisa que já não... Nós vimos falando hoje pela manhã sobre o porquê que é amputado um membro do nosso corpo, porque ele já está apodrecido. Os médicos já fizeram todos os exames, já fizeram tudo que podiam, mas aquele membro não pode mais permanecer. Seja ele um braço, seja ele uma mão, seja ele um pé, uma perna. Por que é amputado? Porque ele está necroseado, não tem mais condição de permanecer ali, correndo o risco de contaminar todo o resto do corpo. Então, chega-se à conclusão que deve ser amputado, extirpado, arrancado, cortado. E assim era a condição de Saul. Ele tinha que ser amputado, cortado, riscado. Samuel esperava a mudança dele, diácono Celso, né? Certamente, né? Como diz aqui no 15, no versículo 4: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore ao Senhor. Irmão, aqui chegou o limite. Chegou o limite que não dava mais. Senhor, às vezes eu posso errar uma, duas, mas eu tenho que reconhecer que eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que tentar colocar minha vida em ordem e não errar muito. E não viver no erro, irmão. A gente tem que viver na verdade. Deus, ele está atento a nos perdoar, nos abençoar, mas a gente viver no erro, toda hora errando, irmão, tem um momento que o Espírito de Deus, ele vai se afastar, ele vai se retirar das nossas vidas. Então Saul disse: pequei, Senhor, contra ti. Mas Samuel viu que não tinha mais jeito, irmão. Deus já tinha batido o martelo. Exatamente. Deus já havia rejeitado. E quando Deus rejeita, que nada mais, Deus dá um tempo, né? Não foi como o sucessor dele, né? Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Olhe bem, irmão. Olhe bem o perigo. Então Deus pedia para ele abater, ele não abatia. Deus pedia para ele fazer, ele não fazia. Como trouxe aquele rei dos malequitas, Deus pediu para eliminar o homem, ele não eliminou, escondeu, o homem deixou ali. Então Samuel trouxe e disse: traga ele a mim. E Samuel retalhou aquele homem. Era o que Deus queria, irmão. Quando Deus quer que a gente faça, a gente tem que fazer, diácono Celso. Tem que fazer. Então está aí o perigo, irmão. Está aí o perigo. Mas em nome de Jesus, hoje nós temos a oportunidade, né, de nos levantar,
de vivermos na presença de Deus. O Espírito do Senhor que vem sobre nós, está sobre nós, se apossou das nossas vidas para nós acertarmos, Diácono Celso, não para errar. O Espírito do Senhor se apossou na minha vida para mim fazer a obra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para entender a vontade de Deus. Agora, se eu andar fora, irmão, Deus não vai concordar comigo. Glória a Deus. É verdade. E nós temos que aproveitar, aleluias, na chamada. Deus, ele falou com o profeta para ungir aquele homem. Ele nem sabia. Saul não sabia. A razão, Saul sai procurar aqueles jumentos, anda, e de repente o companheiro diz, quem sabe a gente procura um profeta, um vidente, enfim, e tudo era um agir de Deus, e de repente Deus prepara ali, já tinha falado com Samuel, era um escolhido. Agora, que coisa tremenda, ainda que nós sejamos um escolhido, há um risco muito grande de nós perdermos a salvação, perdermos a condição de escolhido, cairmos, porque Deus nos faz, Ele nos chama, nos capacita, nos dá todas as diretrizes, as coordenadas, mas nós não podemos ficar soberbo. Nós temos que continuar mais e mais achegado a Deus. Nós não podemos deixar o nosso coração longe de Deus. Há um risco muito grande de nós começar a fazer coisas segundo a nossa cabeça e sermos rejeitados. E Deus tem saída para todas as coisas, irmão. Deus levanta outro. Deus levanta outro. Deus não vai ficar, não vai perecer porque nós erramos. Não, Deus levanta outro, já tem outro. Deus sabe, mandou Samuel ir lá na casa de Jessé. E ainda o homem não entendia, achava, queria pela aparência. Queria ainda pela aparência, até mesmo Samuel sendo profeta, ele achou, deve ser esse aqui. E o pai muito menos, dá para entender que o pai também não entendia, não imaginava. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não, não é esse. Não é esse, não é esse. Imagina só se esses homens não são um pouco tementes a Deus. Eles vão dizer assim, tá, mas deve ser esse aqui, tudo indica. Ele disse que era aqui, olha só, tem todos os pré-requisitos, olhando pela ótica humana. A ótica humana nos engana. Nós não podemos andar pelas vistas, por nossas vistas. Aparência, pela né, aparência. Nós temos que buscar em Deus uma revelação de Deus. A palavra final é a palavra de Deus. E por isso que deve haver uma sintonia com Deus, para nós podermos fazer a obra conforme ela deve ser feita. Porque senão há um risco muito grande de desabar, se nós começarmos a andar segundo o nosso entendimento. Até mesmo o profeta poderia ter sido enganado. O profeta estava quase sendo traído. Ele achava que era. Amém, glória a Deus. E é isso aí, meus irmãos. A palavra de Deus é esta, que a gente possa ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo, aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Essa oportunidade que eu tenho de estar aqui é uma oportunidade rica que Deus me deu. Então eu tenho que colocar no meu coração em ouvir e em obedecer o Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Aleluia. O nosso irmão, talvez que está aí na sua casa, meu irmão, você, aleluia, já não tem mais força, mas eu quero te dizer que Deus colocou sobre a tua vida o Espírito do Senhor, que você possa se levantar, ouça a voz de Deus, dê crédito à palavra de Deus, porque a palavra nos limpa. A palavra nos muda, a palavra nos transforma. Hoje nós estamos aqui porque estamos sempre ouvindo a palavra e meditando. A Bíblia diz, medite na palavra de Deus dia e noite. Então, busque a Deus. Clame ao Senhor. Aleluia, Jesus. Chegou a nossa hora, terminou o nosso tempo e as suas considerações finais... Aleluia. Presbítero Antônio, nós temos aqui pedido de oração. Nós queremos agradecer a Deus, primeiramente a Deus e a todos os irmãos que tiveram videologados. Temos aqui um pedido de oração da irmã Carne Diego. Peço oração por minha saúde, cura, enfermidade, livra-me, socorre. Aleluia. Aleluia. Temos aqui também da nossa irmã Solange Teixeira Rico, paz, oração. Peço oração por mim e minha família. Oração por Tiago, Naira e em todas as áreas.
Então são pedidos de oração aqui, e nós vamos estar orando agora. E antes, as considerações finais do nosso presbítero. Graças a Deus, eu estou alegre, contente, irmão, por esta presença de Deus tão grande. Que Deus abençoe todo o povo de Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinho. Que Deus abençoe os irmãos que estão na escuta dessa programação. Deus abençoe. Então vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora neste momento, colocando a irmã Carme na sua mão, Jesus. Que o Senhor possa alcançar a bênção e a vitória na sua vida, mudança, Senhor, nas suas áreas, em nome de Jesus, a sua saúde, a sua casa, a sua família, Deus. Senhor, em nome de Jesus, visita a tua serva, Pai, que ela possa sentir agora, Senhor, a paz do Espírito Santo, que ela possa sentir, meu Pai, a tua glória, que ela possa se levantar, Senhor, que ela possa ser curada no nome de Jesus, Senhor, e que as tuas mãos possam tocar, Senhor, em todos os enfermos, a família do Roberto Miller, Senhor, que esteja embaixo da tua mão. Proteja, Senhor, proteja essas famílias, repreendendo, Senhor, a fúria do diabo contra a vida delas, e que o diabo caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a irmã Carme, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém.